Olá, Ramon Durães falando, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto também bem interessante, que é um método com mais de 30 mil linhas, 100 mil linhas, 1 milhão de linhas. Você já passou por um cenário parecido? Então seja bem-vindo ao meu canal de Insight. Tenho conversado sobre software nos últimos 20 anos, faz parte do meu dia a dia, e uma das coisas que eu mais discuto é justamente como criar um código-fonte mais eficiente. Obviamente, se você trabalha com a eficiência da sua aplicação já desde o início, a conta é muito simples, mais barato fica, tá? Você vai reduzir o risco, vai reduzir o custo de manutenção e, obviamente, você vai reduzir o quê? O custo de propriedade do software. Custo de propriedade do software é um fator que foi ignorado durante muitos anos nos projetos de software e acabou gerando um verdadeiro caos na indústria de software como um todo, tá? E hoje eu estou falando sobre um ponto super específico, que é o tamanho de um método. Parece uma coisa que a gente não tem que dar a devida atenção, mas é altamente relevante. Eu tinha uma métrica que aconteceu comigo, eu acho que foi em meados de 2005 mais ou menos, tem tempo, olha isso. E auditando um projeto de um cliente, o cliente estava mostrando um botão que ele passou aí horas e horas e horas trabalhando e que ele conseguiu a métrica, né, de ter 5 mil linhas. Eu, naquela época, eu estou falando para você em 2005, eu fiquei assustado, né? E ao mesmo tempo eu olhava para a cara do desenvolvedor que me mostrava o código, feliz da vida por ter conseguido fazer tamanha façanha, tá? E anos depois agora, não é que me aparece agora um método com 33 mil linhas. E o engraçado foi isso, foi um post reclamando de um problema na ferramenta de desenvolvimento. E aí eu achei até engraçado isso, quando eu fui olhar, a pessoa que fez o relato estava comentando que o método tinha 33 mil linhas. Eu não estava acreditando. No decorrer do texto, eu percebi que ele colocou o link do bloco de código. Ele copiou o código-fonte e colocou lá para as pessoas acreditarem no que ele estava falando, né? E aí o post acabou tomando uma outra direção. Todo mundo ficou assustado com a quantidade de linhas. Isso já é bom, tá? Porque mostra que outros desenvolvedores já estão atentos para esse tipo de métrica, que eu acho que é super importante em um projeto de software. Eu lembro de um livro que eu li tem muitos anos, eu não sei se esse livro ainda é editado, que chama-se Código Limpo, Clean Code. Eu acho que é um livro que ainda tem muito valor para ser lido mesmo nos tempos atuais. Eu não estou acompanhando, não sei se existe revisões novas. Mas uma das coisas que eu sempre defendi nos projetos como métrica é justamente o tamanho dos métodos. Quando você fala que um método tem 31 mil linhas, 33, 100 mil, 1 milhão de linhas, para mim, passou de 30, você já tem que abrir o alerta, porque você tem provavelmente um problema. E aí esse problema está relacionado ao próprio reuso, né? A como você está implementando o reuso. Existe uma coisa que a gente fala muito em desenvolvimento de software hoje, principalmente desenvolvimento de software moderno, que é refatorar. Então, esse método precisa ser refatorado, porque ele é praticamente um sistema, né? Quando você for fazer uma análise de uma métrica de reuso, você vai encontrar lá milhares de métodos ali dentro. E a reclamação principal que eu vi na reclamação desse cliente que reclamou desse método, né, que fez esse post reclamando, foi justamente isso, não estava conseguindo dar manutenção no método, né? É engraçado, porque às vezes eu falo as coisas e algumas pessoas não conseguem compreender ou até se ofendem porque são o pai da criança, né? Mas não fica ofendido. Aqui a gente tem que trabalhar junto, tá? Esse é um canal de insight onde eu procuro antecipar problemas que você já tem ou vai ter na sua operação de software. Porque se todo mundo trabalhar junto, estruturando a sua aplicação, obviamente nós teremos um resultado diferente. É simples assim, não precisa ser mágico para compreender que um método gigantesco, você vai ter um trabalho gigantesco para manter, tá? Então esse é um ponto que eu defendo muito nas aplicações, sou muito rígido quanto a isso.
Hoje você tem ferramentas fantásticas no Visual Studio, como Codemetrics, para te ajudar a analisar isso. Eu gosto também do Code Analysis para te ajudar a entender esse código-fonte e padronizar. Depois tem ferramentas de análise de débito técnico, porque obviamente o método desse porte, meu amigo, é um sistema indivisível, um sistema que não dá nem para mensurar a manutenção. Você lembra aquele cenário quando alguém sai de férias e aí você não consegue manter esse software? Legal. Aproveitando, ó, olha lá no fundo do vídeo. Como é que resolve esse tipo de código? É na marretada mesmo, meu amigo. Tem que marretar profundamente. E aí, cada marretada, quando você dá uma marretada na estrutura, o que acontece? Você pseudamente está resolvendo esse problema e está criando outros que o seu software vai começar a acontecer o que você está vendo agora nesse vídeo. Vai balançar as estruturas. Então, depende de você esse processo de mudança. E o tamanho de um método, para mim, é uma métrica assim, fundamental. Teve mais de 20 linhas, acende a luz amarela. Tá com 30, acende a luz vermelha. Passou disso, meu amigo, joga tudo fora. Começa a pensar e volta a analisar o básico, tá? Não estou nem entrando em arquitetura. Eu estou entrando em uma coisa que as pessoas insistem em ignorar, que chama-se orientação ao objeto. Então, de novo, orientação ao objeto. Então, se você não implementa o mínimo de orientação ao objeto, você não vai ter reuso e você vai estar desenvolvendo a mais o seu conceito de só ampliando o seu débito técnico, tá? Dificultando a sua manutenção. E isso é muito custoso para você, profissional, é muito custoso para o projeto. Imagina como uma pessoa consegue depurar um método de tamanho profundidade, de tamanha capacidade, né, de erros, porque não dá para trabalhar dessa forma. Obviamente, associado a isso, eu ainda complemento com coisas simples, né? Tornar nomes mais claros. É uma coisa que não adianta você meter lá XYZ e botar um comentário em cima, não. Cria o seu código simples, escreve de forma que outras pessoas consigam entender. Me lembra outro fato também muito relevante, uma grande vantagem que eu venho trabalhando nos projetos é que eu vejo as coisas, né? Todos os dias eu vejo problemas em projetos de software. Mas tem um também bastante antigo. Imagina um RP onde métodos, variáveis, seja o que você imaginar. Meu nome é Ramon Durães. Tudo começasse com RD. RD projeto, RD calcula, RD emite nota fiscal. Nossa, é muita paixão, né? Olha que eu sou apaixonado pelo código, tá? Olha que eu sou apaixonado pela área de desenvolvimento de software. Mas ao ponto de colocar meus nomes, minhas iniciais em todos os métodos variáveis, eu já vi isso também, tá? Então isso faz parte de você criar um código sujo, é praticamente criptografado. E grande parte dos problemas das aplicações estão relacionados à própria capacidade que outra pessoa vai ter de entender aquilo. Parece que é uma coisa simples, mas isso é uma dica de R$1 milhão só para você sentar. Porque a depender da operação, olha, isso pode representar muito mais. Você pode converter até em $1 milhão fácil. É muito? Não. Isso pode ser ainda maior, tá? Então, uma vez que você tem um projeto todo comprometido, não vai ser possível reutilizar esse projeto. É simples assim. Você vai ter que não refatorar, você vai ter que reescrever, tá? E isso vai custar muito, porque toda a inteligência está embaralhada de um formato que praticamente está quase numa linguagem de máquina, né? E não é essa a proposta de valor de uma estratégia de aplicação que permita você elevar o teu desenvolvimento de software para um próximo nível. Se você está chegando agora, lembra de dar a chuva de like, tá? Assina o canal, eu discuto estratégias de software nesse canal, temas relacionados a software, startup e inovação, são insights direto da trincheira. Participa nos comentários, compartilha esse vídeo agora mesmo com todos os seus amigos, joga no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, mostra para todo mundo que você está estudando novas estratégias de desenvolvimento de software. Você vai ver o quanto vai ser relevante na sua carreira,
o quanto vai ser relevante no seu ecossistema das pessoas que você conhece, tá? É super importante discutir projetos de software. Se você quiser mandar alguma sugestão ou discutir o tema pelo e-mail, manda aí no ramondurães@2pc.software, não tem o .com.br. E se você quiser visitar também a empresa que eu trabalho, é a 2pc.software, você pode acessar também e visualizar os projetos que nós atuamos. Então fica por aqui essa dica, muito obrigado pela sua presença, participa nos comentários, um forte abraço para você e até a próxima. Não faz mais métodozão, tá? Faz métodozinho, porque aí você vai implementar reuso, padronização e você vai conseguir escalar a manutenção do seu software, diminuindo o custo e aumentando a qualidade. Então lembra do Code Métricos, do Code Análise, lembra do Análise de Débito Técnico. Um forte abraço e até a próxima.